Hoje nós vamos falar sobre fontes de campo magnético. Essa é a primeira aula do módulo 3 sobre magnetismo. A gente já conhece essa questão do campo magnético, de forças magnéticas, desde a história antiga. Na Grécia, os gregos já tinham achado pedaços de minério de magnetita, que é minério de ferro formado sob condições especiais, de forma que eles têm um momento de dipolo magnético constante ali. Esse minério atraía pedaços de ferro usado para fazer ferramentas, pregos e outras coisas. Já por volta do ano 1000, na China também foi descoberta essa propriedade. É conhecido um fato histórico dos navegadores chineses serem um dos primeiros a usarem a bússola. Mas esse não foi o caso inicial. Então a gente tem uma imagem aqui arqueológica de uma pequena agulha, uma pequena bússola chinesa. No início eles usavam como um objeto místico para fazer o Feng Shui das casas, né, lá na China antiga. Depois os navegadores perceberam que ter um objeto que apontava sempre na mesma direção podia ajudar eles a se orientar em alto mar. Então foi um desenvolvimento da navegação através da bússola. Já no ano 1600, a gente descobriu que a Terra funciona como um grande fonte de campo magnético. Então, é um desenho que não é muito preciso, tá? Esse desenho, o formato do campo magnético da Terra não é bem assim, mas é tipo o campo de um dipolo. Por isso que eu usei essa imagem aqui para ficar mais ilustrativo. É como se fosse um campo de um dipolo magnético. É como se a Terra fosse um grande ímã. Esse campo magnético tem uma série de propriedades para proteger a gente. No século XIX, então, lá no ano 1800 e porrada, veio a teoria moderna do eletromagnetismo, que é o que a gente está estudando aqui. Uma das fontes mais comuns, quando se fala em campo magnético, são ímãs. E aí a gente tem uma série de observações experimentais. Então, a própria questão da bússola, né? Uma agulha imantada, se você enfiar ela numa rolha e colocar na água, vocês vão perceber que ela vai apontar sempre na mesma direção, que é a direção norte-sul no nosso planeta. Então, um desenho esquemático do campo de um ímã é como se fosse um dipolo, só que não é elétrico. Então, a gente não chama de carga positiva e negativa, a gente chama de polo norte e polo sul. E esse nome vem justamente da descoberta dos navegadores, que eles sempre apontavam, né? Se você tem um objeto magnetizado, ele vai sempre apontar na direção norte e sul do nosso planeta. A gente pode ver essas linhas de campo, né, com um ímã real. Basta a gente pegar a limalha de ferro, que nada mais é que pequeninas lascas de ferro, que é um objeto magnético, né, ferro magnético, ele sofre indução de dipolo. Então eles vão se alinhar ali conforme as linhas de campo desse ímã, mostrando que é uma linha de campo mais ou menos parecida com a de um dipolo, como a gente viu no caso do dipolo elétrico. Cuidado com o que vocês acham na internet. Aqui mais um exemplo. As linhas vão sair do polo norte e chegar no polo sul. Então, como se fosse a carga positiva e a carga negativa aqui, só que alguém cometeu um errinho aqui nessa imagem e está colocando as linhas como saindo do polo sul. Essas linhas, a seta tinha que estar invertida aqui. Então, sempre sejam céticos com o que vocês acham na internet. A outra propriedade diferente que a gente tem aqui é que você não consegue separar o polo norte e o polo sul de um dipolo magnético. Se você pegar um ímã e quebrar ele ao meio, você vai ter dois pequenos ímãs com polo norte e polo sul, certo? Separados. Não tem como você ter uma carga, entre aspas, magnética sozinha. E aí, estudando um pouco o campo magnético terrestre, o que a gente percebe é que, bom, primeiro, como a gente vê, a Terra tem um campo magnético e esse campo vai fazer dipolos magnéticos se alinharem a ele, como a gente viu no caso elétrico, de novo, tá certo? Então, se eu tenho um ímã, esse ímã vai se alinhar ao campo magnético do ambiente. No caso, a Terra tem um campo magnético e essas linhas de campo magnético da Terra, tipo de um dipolo, elas vão estar sempre saindo do sul geográfico e chegando no norte geográfico. Então, se a gente fizer aquela comparação com como era o campo de um dipolo, na verdade a gente vai ver que o sul geográfico, na verdade, é o polo norte magnético e o norte geográfico é o polo sul magnético. E aí tem mais um errinho nessa outra imagem aqui, que é se a gente olhar aqui, ele tem tipo como se fosse um ímã aqui no meio. E esse ímã está alinhado ao polo norte, apontando aqui, e o polo sul apontando para o sul magnético. Mas não é bem assim que acontece. Então, assim como a gente tinha nas cargas,
né, os dipolo magnético com seus polos norte e sul vão ter uma relação de forças parecida com as cargas elétricas. Então, opostos se atraem e iguais se repelem. Então, o polo norte vai atrair o polo sul e vice-versa, e os polos norte e os polos sul se repelem. Então, o que acontece? Quando você pega uma agulha imantada ou um ímã, um dipolo magnético, ele vai se alinhar no campo da Terra, mas o polo norte vai se alinhar, vai ser atraído para o polo sul, o polo magnético, não o polo geográfico, tá certo? Então, o polo norte magnético apontaria para cima e o polo sul magnético apontaria para baixo, ao contrário do que está mostrando aqui nessa imagem. Então, de novo, cuidado com o que vocês acham na internet. Tenham sempre o senso crítico de questionar e olhar com cuidado isso daí. Foi justamente essa confusão que fez a gente chamar o norte geográfico de norte e o sul geográfico de sul. Então, a agulha se orientava com o norte, né, do ímã para cima e o sul do ímã para baixo. E aí você chamou o que está para esse lado é o norte e o que está para o outro lado é o sul. Né? Mas aí quando você vai fazer a análise, então se o ímã se orienta norte para cima, então o que está em cima da Terra é o sul magnético. Então as linhas de campo entram, né, no norte geográfico e saem no sul geográfico. Então o nome dos polos geográfico e magnético são invertidos. E aqui também a gente tem só uma curiosidade. O norte geográfico e magnético estão ligeiramente desalinhados. Então, o norte e sul magnético a gente sabe como que é definido, é exatamente ali no ponto onde as linhas estão entrando e estão saindo. E o geográfico é definido com relação ao eixo de rotação da Terra. Né? Então, o eixo norte-sul é o eixo em torno do qual o planeta está girando. Esses dois eixos, geográfico e magnético, são ligeiramente desalinhados. A outra fonte principal de campo magnético que a gente tem são correntes elétricas. Isso aqui foi uma descoberta acidental. Né? O Ørsted estava fazendo uma aula demonstrativa e ele percebeu que quando você tem uma corrente elétrica perto de uma bússola, essa corrente faz a bússola se desalinhar. Né? Então causa uma força sobre essa bússola. Como que é isso? Né? Então não é de forma simples. Então a gente tem um desenho esquemático, como se fosse um fio passando, né, perpendicular através de uma mesa e você coloca várias bússolas ali. Então quando a corrente é zero, todas as bússolas estão apontando na direção norte-sul. Quando você liga a corrente, essa configuração muda. Então você tem as bússolas se orientando como se fazendo um círculo em torno da corrente. Então a gente sabe que o campo magnético, experimentalmente, tá, empiricamente, o campo magnético ao redor de uma corrente vai estar girando. E a gente pode usar a regra da mão direita para saber o sentido de rotação desse campo magnético. Então, eu coloco o meu dedão na direção de onde está a corrente e a regra da mão direita vai me dar o sentido de rotação do campo magnético ao redor desse fio. Então, naquele GIF ali de cima, né, a corrente passando nesse sentido, eu vou gerar um campo que gira em torno desse fio e ele vai fazer, então, a bússola ficar perpendicular ao fio nesse caso. E aí, então, a gente tem esse fato experimental observado, foi um acidente, entre aspas. Então, corrente vai gerar campo magnético, carga em movimento gera campo magnético. A unidade de campo no sistema internacional é o Tesla, né, Newton por ampere vezes metro. Então, a gente tem que uma carga parada, ela não vai sofrer influência desse campo magnético, mas você tem uma carga em movimento, sim. Então, a gente tem a força dada por Q vezes o produto vetorial entre V e B nessa ordem, tá certo? Não invertam a ordem do produto vetorial, porque senão você troca o sinal. Então, se eu tenho uma velocidade para cá, o campo magnético entrando vai ter uma força para cima. Isso indica que a força é sempre perpendicular, tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor campo magnético, e isso dá uma importante consequência, que a força magnética nunca realiza trabalho. Então, se ela está sempre perpendicular à velocidade e a velocidade sempre aponta a direção de deslocamento da partícula, quando você vai calcular o trabalho, força, produto escalar, vetor de deslocamento. Vai dar sempre zero porque são vetores perpendiculares. Então, ela pode funcionar tipo como uma força centrípeta no movimento circular, mas ela não vai realizar trabalho. Então, tem uma outra unidade de grandeza, que é o Gauss, né, uma outra unidade de campo magnético. Então, um Tesla é da ordem de 10 a 4 Gauss. O campo magnético da Terra é da ordem de 0,5 Gauss.
né? 5 vezes 10 é menos 5 Tesla. O campo de um ímã de geladeira, desse que a gente coloca aí comumzinho, é da ordem de 5 vezes 10 a menos 3 Tesla, ou seja, o campo do ímã de geladeira é bem maior que o campo da Terra. E a gente tem aqui um dado, eu não sei se está atualizado, eu não verifiquei, mas acho que não mudou muito, tá certo? Os maiores campos gerados no laboratório, então você tem campo contínuo, ou seja, o campo que é gerado e ele fica lá, da ordem de 45 Tesla, é o maior que a gente gera no laboratório, e pulsado da ordem de 150 Tesla. Esses campos são extremamente altos, vocês podem pesquisar aí no Google depois. Se eu não me engano, foi um grupo no Japão que gerou isso daí, e aconteceu uma coisa, né, que mostra a intensidade desses campos. Eles explodiram equipamentos no laboratório deles, vocês podem procurar no Google, vocês vão achar. Então, por hoje é só. Não esqueçam lá de conferir no Moodle se tem uma atividade para fazer. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.